Oi, tudo bem? Aqui para falar para você sobre os destaques das estreias de cinema e uma dica no streaming. Começando com um filme que veio diretamente de Cannes. Estou falando do Asteroid City, o filme de Wes Anderson, que é o mesmo do Grande Hotel Budapeste e também da Crônica Francesa. Você que conhece o trabalho dele já imagina que não é o cinema convencional. E para envolver ainda mais, tem dois elementos fundamentais. Primeiro, o filme é de uma coloração maravilhosa. Envolve porque trata, na verdade, de elementos que são quase oníricos, mas que trabalham, logicamente, com questões da vida real de uma maneira muito peculiar. O segundo ponto é que tem gente famosa à beça, né? Só para citar alguns, tem Tom Hanks, Ed Norton, Adrian Bourne, tem Matt Dillon, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e aí vai. Eles vão surgindo na tela para contar aí uma história que é, na verdade, se passa lá nos anos 1950, numa cidadezinha fictícia, né, no deserto lá do norte americano, e é encenada como uma peça de teatro. Então, assim, você tem que ir bem preparado, bem aberto para envolver-se aí no cinema de Wes Anderson. Tem um argumento que pode ser até sólido, né? Uma família lá tem problema no carro e de repente entra nessa Asteroid City, que na verdade é uma cidade que cultua aí um asteroide que caiu, né? E os relacionamentos humanos, as reflexões sobre a vida, sobre o presente, o passado, sobre os extraterrestres. É uma diversão, mas com cabeça, porque assim faz o cinema de Wes Anderson. A outra dica de cinema vem aí com um toque que pode lembrar o passado. Estou falando de Ursinho Pooh, Sangue e Mel. O filme, que parte aí do famoso urso da literatura infantil, ganha uma roupagem de terror, com a direção do Rhys Frake Waterfield, que é um diretor de filmes de suspense, de terror, mas somente agora com o Ursinho Pooh, Sangue e Mel é que ele vem ganhando uma notoriedade maior. Ele pegou aquele personagem criado por A.A. Milne, que entrou em domínio público, por isso ele pôde pegar o ursinho pela mão e fazer o seu filme de terror. A ideia básica é o menino que nasce, cresce, vive uma amizade intensa com o ursinho e com os seus amigos, de repente tem que ir para a universidade. Aí ele vai embora e o Ursinho Pooh e a gangue se sentem abandonados. A partir daí, com essa ideia de abandono e traição, eles começam a virar personagens sanguinários, né? E começam a atacar e maltratar todo mundo que entra lá no tal do Bosque Sem Acres. É uma história que pode envolver, se você se entregar a essa ideia básica do abandono, da traição e também da vingança. Outra produção que vem dos Estados Unidos é A Era do Ouro. A direção é do Timothy Scott Bogart e tem no elenco Jeremy Jordan e Michelle Monaghan. O filme trabalha com a vida de Neil Bogart, que era um sonhador, empreendedor, um judeu que estava começando com muita vontade e pouco dinheiro o seu negócio. Acabou se tornando um bilionário, nada mais, nada menos do que criando o selo Casablanca Records em 1974. Por esse selo surgiram e se desenvolveram nomes que você conhece muito bem, como o do Kiss, da Donna Summer, Village People, entre outros. Então aí conta um pouco essa história, né, dos momentos mais relevantes aí dos anos 70 e do trabalho desse empreendedor com uma marca de excelência no universo da música. Tem também a tragédia aí da sua morte aos 39 anos de idade. Um jovem que deu muito certo no seu trabalho.
Para quem gosta de um cinema também reflexivo e denso, tá aí Uma Noite em Haifa. Uma Noite em Haifa é uma coprodução entre Israel e França do cultuado, famoso diretor Amos Gitai. Ele reuniu Maria Zreik, Kuala Ibrahim e Bahira Ablassi para contar um pouco uma história com um olhar feminino. A reunião aí se dá numa boate, a Fatsout, que é em Haifa, que é um dos lugares mais frequentados entre israelenses e palestinos, que se encontram aí para esses grupos de pessoas celebrarem um pouco algumas amizades, o amor pela arte e um envolvimento nos relacionamentos. É claro que ele trata de relações, ele aborda questões de paz, questões da dificuldade dos entendimentos quando se pensa de maneira diferente. É nesse cenário também que a história se centra em 5 mulheres que cada uma tem seus objetivos e os seus dilemas, e isso tudo tendo como cenário a cidade de Haifa, que é onde nasceu o diretor Amos Gitai. Então ele conhece bem aquele universo, né? Ele é também muito reconhecido por mostrar o universo de Israel e o seu cotidiano no meio dos seus filmes. O longa competiu no Festival de Veneza lá em 2020 e foi muito aplaudido. E para você que gosta do streaming e que passa muito tempo buscando seus filmes aí nas plataformas, vai uma dica. A 3ª temporada da série Only Murders in the Building, no Star Plus. É uma série estrelada por uma trinca muito famosa e também muito engraçada, que reúne Selena Gomez, o Steve Martin e o Martin Short. Se tornou um dos sucessos da plataforma quando estreou lá em 2021 a sua primeira temporada. A trama aí são 3 vizinhos, né, com idades e personalidades totalmente diferentes, que se unem por uma paixão comum. Eles começam a produzir um podcast. E aí esse podcast reúne, logicamente, situações do cotidiano, do lugar aonde eles moram, e a pimenta desse trabalho é o aparecimento de crimes que acontecem em seu meio. As histórias sempre têm um desfecho muito surpreendente. Não é à toa que quase recebeu 100% de aprovação nos principais sites cinematográficos. Tá aí então, essas são as dicas para você das principais estreias nas telonas e também algo que você pode encontrar lá na sua plataforma de streaming preferida. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!